Olá, bem-vindos ao Conversa Pública de hoje, direto do Canadá. Nossa equipe fez a cobertura da Cúpula Global de Governo Aberto, que foi realizada na capital do país, Ottawa. Durante os dias de evento, foram debatidas soluções para as crescentes ameaças à democracia, como o uso indevido e a desconfiança das mídias sociais. Eles também se concentraram em como promover a inclusão, de forma a promover governos mais responsivos e abertos. A parceria de governo aberto foi criada em 2011, quando os líderes do governo e os defensores da sociedade civil se uniram para desenvolver uma parceria única, que combina forças para promover uma governança responsiva e inclusiva. A parceria para governo aberto, que em inglês fala-se Open Government Partnership ou OGP, é uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação pública e à participação social. A OGP foi lançada no dia 20 de setembro de 2011. O Brasil é um dos 8 países fundadores da parceria, sendo reconhecido como protagonista no cenário internacional, no que diz respeito ao tema. Abertura dos governos, abertura das propriedades, para que cidadãos de todo o mundo tenham o direito de saber quem é o dono de quê. Isso ajuda a reduzir a corrupção e garante a transparência. Eu sou muito apaixonada pela informação aberta. Eu acho que tem o poder de melhorar a vida das pessoas, especialmente portadoras de necessidades especiais. Temos que garantir que pessoas com dificuldades façam parte do desenvolvimento das ideias. Assuntos como inclusão, igualdade de gênero. Eu sou muito interessada nos assuntos das mulheres indígenas. É um assunto que na Argentina, que é de onde venho, não é discutido em nível nacional. Não é fácil lidar com este assunto no meu país. Por isso quero aprender com as experiências do Canadá, que já vive com essa questão há muito tempo. Estou muito esperançosa com estes encontros. Muitos países estão se esforçando no tema da transparência e anticorrupção. O espaço cívico pelo mundo está ficando apertado. Depende da gente. As pessoas que podem realmente fazer a diferença, que acreditam em mudança. É muito importante para os canadenses a abertura e a transparência. Faz parte do nosso DNA. Os temas da conferência são de extremo interesse do nosso povo, principalmente a inclusão. Tentamos ser o mais inclusivo possível para todo tipo de pessoa. Aceitar as diferenças de um modo cívico e bem calmo. Nós queremos que todos participem e tenham voz nas decisões. As ações relativas à OGP são operacionalizadas por meio de um plano de ação nacional. Nesse documento, cada país participante especifica quais são os seus compromissos perante a parceria, delimita as estratégias para implementá-los. Os compromissos são executados por um ou mais órgãos e devem estar de acordo com os princípios de governo aberto. O Brasil está executando atualmente o 4º plano de ação. O 6º encontro, que aconteceu este ano no Canadá, reuniu os 79 países membros e 20 governos locais da Parceria para Governo Aberto, além de participantes de governos locais e regionais, grupos da sociedade civil, acadêmicos e entre outros. Tudo é uma evolução. Na Eslováquia, a tradição de democracia é um conceito novo. Temos apenas 30 anos depois da queda do comunismo. Nós temos leis, fazemos parte da OTAN e da União Europeia, mas a cultura de democracia ainda não está enraizada.
Todos precisamos de apoio de pessoas que possam nos ajudar quando algo acontece. Na empresa que trabalho hoje, existem mulheres poderosas na liderança e eu me sinto muito segura. Mas outras pessoas trabalham em ambientes diferentes. E mesmo que as mulheres sejam muito fortes, existem situações bem desconfortantes. É muito bom ter um lugar onde possamos debater este assunto com outras pessoas em um ambiente seguro e ter conselhos. Enfim, achar novas oportunidades. Nós estamos fazendo ações de pesquisas em povos árabes na Tunísia, a 100 quilômetros da capital. Trabalhamos com um grupo de mulheres do campo. No início, elas não faziam ideia do que era um trabalho de liderança. Mas num esforço bem lento, nós fomos ensinando o poder que elas poderiam ter. A capacidade das habilidades delas, principalmente na liderança nacional. O processo é bem legal e pode ser duplicado em outros locais. É uma grande oportunidade de realmente trabalhar em tópicos como gênero e sair um pouco do ambiente das nossas organizações. Entender um pouco mais de governo aberto e dos conceitos usados como transparência e responsabilidades. Com essas ideias, tem benefícios para as nossas vidas. O objetivo é compartilhar conhecimento e desenvolver soluções para governos mais abertos e transparentes em todo o mundo. O evento deste ano focou 3 prioridades: participação, inclusão e impacto. A diretora executiva de Governo Aberto da Secretaria do Conselho do Tesouro do Canadá, Melanie Robert, disse que o assunto é muito importante para os canadenses, que a transparência faz parte do DNA do país. Melanie disse que um dos desafios que enfrenta é fazer com que as pessoas saibam sobre as políticas de governo aberto, que os cidadãos exijam dos seus políticos em todas as esferas a ideologia da transparência e da inclusão. No Canadá, um dos maiores desafios que tenho é que poucas pessoas conhecem o conceito de governo aberto. Sobre boa governança, todos nós devemos trabalhar para mais transparência, participação e responsabilidade. Cabe a nós fazermos um bom trabalho para que o cidadão possa cobrar mais, para que a população exija de todas as esferas de governo um ideal de governo aberto. Temos que ir a público com isso. É muito importante. Outros participantes reforçaram o debate sobre a inclusão. Para ser honesta, existe uma carência no que diz respeito ao debate sobre pessoas portadoras de necessidades especiais. Meu trabalho é com padrões abertos para garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. Temos muito em desenvolvimento nesta área. É uma dimensão muito importante. Como sabemos, o tema governo aberto não é automaticamente inclusivo. Nós temos que transformar o aberto para o inclusivo. Incluir o tema de gênero. Isso eu faço através da demonstração de pequenos projetos em áreas locais e nas áreas rurais na Tunísia. Nós podemos demonstrar que líderes mulheres podem transformar o mundo, suas comunidades e elas mesmas, e ter impacto em uma vida melhor para todos. Para fazer parte da agenda de governo aberto, os países participantes endossam uma declaração de princípios e apresentam planos de ação nacionais, se comprometendo a adotar medidas concretas para o fortalecimento da transparência das informações e atos governamentais e no combate à corrupção. Este tema foi bastante discutido na edição deste ano, que a nossa equipe acompanhou de pertinho lá no Canadá. Assunto bastante debatido aqui no Brasil, um dos principais objetivos da agenda de governo aberto é o combate à corrupção. O sistema global de financiamento permite que pessoas escondam os verdadeiros donos dos negócios, levando dinheiro muito facilmente. Isso ajuda o crime organizado e a corrupção, causando prejuízos aos países ao redor do mundo e, principalmente, nações com a democracia em desenvolvimento. Políticos corruptos podem realmente se ocultar nas instituições e drenar dinheiro público.
Esse dinheiro é usado também para comprar eleições e campanhas políticas. Eu tento ajudar qualquer tipo de campanha global que tentam acabar com o anonimato nas propriedades de empresas, pois precisamos saber quem está por trás dos negócios, roubando o nosso dinheiro. Temos que empoderar procuradores e autoridades públicas para que realmente possam investigar estes criminosos. Não importa se eles são políticos ou empresários. Problemas relacionados à transparência e anticorrupção no geral no mundo estão ficando suprimidos e cabe a nós, pessoas que fazem a diferença e acreditam na mudança, arregaçar as mangas e travar uma guerra contra a corrupção e trabalhar pela transparência. Mas você não pode fazer isso sozinho. Temos que nos juntar a uma comunidade de reformadores com a mesma mentalidade pelo mundo. É um fenômeno global. Temos que lutar contra essas ameaças horríveis que estão afetando a nossa sociedade e alcançando todos os serviços e afetando nossa performance. Por essa razão estou aqui e participo das cúpulas de governo aberto. É uma honra e muito inspirador. É o melhor lugar para compartilhar com pessoas que acreditam em valores mútuos. Aprendemos muito um com o outro. A corrupção afeta a entrega dos serviços públicos. Basicamente rouba dinheiro das pessoas e temos que parar com isso. Não interessa se acontece no Chile, no Vietnã, Afeganistão, Estados Unidos ou Canadá. Está em todos os lugares. Tem muitas similaridades neste sentido. A forma como lidamos com isso e se integra à cúpula de governo aberto é que agora temos um fórum nacional no Afeganistão, onde gerenciamos trazendo a sociedade civil para o debate e se integrando ao governo, trabalhando juntos e tentando chegar a um acordo sobre comprometimentos. É um conceito muito novo. Os debates envolvendo o setor aberto reconhecem a importância das novas tecnologias no fomento à inovação, provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-la. Nós temos que trabalhar exaustivamente em como a tecnologia pode nos ajudar a fazer governos melhores e mais transparentes. As pessoas podem entrar no portal do Ministério dos Transportes e ter acesso a informações, contratos, projetos do setor público. As pessoas podem ver os detalhes. Olhando para o futuro, nós estamos trabalhando em como integrar todos os meios de transporte do nosso país em apenas um sistema. Queremos emitir eletronicamente carteiras de habilitação. Isso nos dará mais segurança. Muitos atentados usam carros que não são registrados. É difícil para os setores de segurança rastreá-los. Então, a digitalização do sistema vai nos ajudar a criar uma sociedade melhor. Eu trabalho na inclusão de gênero e no combate à corrupção. E também estou trabalhando com tecnologia e como usá-la para aumentar a participação e combater a corrupção, além de estar ciente dos riscos de privacidade e proteção de dados. Há logaritmos e inteligência artificial que às vezes são usados para determinar políticas públicas. Os processos de tomadas de decisão estão incorporando novas ferramentas e temos que estar conscientes do que estão fazendo por nós. Ao mesmo tempo, estamos tendo um progresso muito bom na parte da educação. Nós agora temos mais pessoas nas escolas e universidades do que em qualquer outro momento da história do Afeganistão. As taxas de graduação nas universidades são tão altas que o mercado de trabalho não absorve. Teve uma vez que eu recebi um e-mail de um fazendeiro que estava reclamando sobre uma estrada que estava afetando seu trabalho. Até nas áreas rurais, as pessoas estão usando a tecnologia. É sensacional. Um dos principais desafios é mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor contribuições que levem a um governo mais efetivo e responsivo. A Unesco considera a igualdade de gênero, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, um direito humano fundamental,
um elemento essencial para a construção da justiça social e uma necessidade econômica. O assunto foi tratado na cúpula de governo aberto do Canadá. Vamos conferir. Outro tema que também é discutido dentro desta agenda é a igualdade de gênero. Olha, o problema é tão grave que estudos estimam que o mundo levará cerca de 217 anos para reduzir a igualdade econômica existente entre os gêneros, além de 100 anos para diminuir a diferença geral entre as nações. Apresentamos recentemente na Argentina o primeiro plano de ação sobre direitos iguais e também um inédito plano sobre violência contra a mulher. Antes disso, não havia nada sobre estes assuntos no país. É muito satisfatório para nós termos estas políticas, pois é o necessário para que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Este tema é muito importante, pois muitos homens não sabem o que as mulheres enfrentam. É muito bom explicar que os papéis na sociedade não são definidos pelo seu gênero, que podem ser para todos. É uma mentalidade que precisamos mudar aos poucos. Temos resultados muito bons porque as mulheres realmente se transformaram em nível local. Elas estão cientes de sua liderança e estão comprometidas em transformar suas comunidades. Isso é muito importante porque, quando discutimos o governo aberto, isso é feito em nível nacional e não em nível local. No entanto, o nível local é muito importante em nosso país, a Tunísia, onde as mulheres são marginalizadas e devem ser levadas em consideração. Quando trabalhamos com gênero, estamos sempre tentando definir o que significa ser mulher e o que significa ser uma mulher empoderada, que está à frente de uma equipe, por exemplo. Neste assunto, estou bem feliz com o meu trabalho, que é feito com a OGP, e em segmentos que não incluíam a agenda de gênero. Eu falo para pessoas que precisam entender que as mulheres devem ser levadas em consideração. Tenho a oportunidade de ligar o alerta sobre este assunto. Temos que ajudar os governos a desenvolver políticas melhores, entender a situação e ajudar a prevenir coisas ruins. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, inaugurou a Cúpula 2019, recebendo mais de 2.000 pessoas de todo o mundo, incluindo chefes de Estado, ministros, autoridades do governo local e líderes da sociedade civil em Ottawa. O presidente da OGP, Sandy Pradhan, espera que o momento seja de discussões e novas abordagens do governo aberto para enfrentar os desafios que as democracias em todo o mundo encaram. Joyce Murray, presidente do Conselho do Tesouro do Canadá e ministra do Governo Digital, deu as boas-vindas a todos os participantes e disse que aguarda conversas perspicazes sobre inclusão, governança digital e participação cívica em todos os países. Para ampliar essa agenda compartilhada, a cúpula deste ano lançou a campanha Break the Rules para apoiar pelo menos 30% dos membros para o engajamento em ações concretas que busquem realmente o avanço na igualdade de gênero, inclusão e transparência. A ideia é que façamos a diferença. Em algumas circunstâncias, a norma é ser corrupto, então você deve romper esta norma. Você tem que quebrar o padrão estabelecido. Se nós temos a sociedade civil falando suas necessidades, isso me ajuda a implementar as mudanças contra aqueles que são contra. Eu tenho que sair do meu papel como ministro algumas vezes. Tenho que me desdobrar em diversos papéis, como reformador, líder, como uma pessoa que acredita na sociedade civil e valores como a caridade, democracia e a prosperidade para todos. OGP é uma plataforma que tenta conectar os atores que querem ser líderes do tema ou encontrar aliados em todo o mundo. A reforma da propriedade benéfica é um exemplo perfeito de cooperação global e liderança política, porque as empresas corruptas trazem muito dinheiro para as instituições financeiras em todo o mundo.
especialmente nas democracias desenvolvidas. Quando as pessoas em Londres e Nova York ficam muito ricas, ajudando os corruptos culpados, então é uma questão politicamente delicada. Precisamos de políticos corajosos que apoiarão esse objetivo. Temos que continuar convidando as pessoas discriminadas, as minorias nas sociedades, para engajá-las tanto na presença destas comunidades, na cocriação de espaços, mas também como protagonistas nas decisões políticas de um país. Não basta ter cotas de mulheres em um parlamento, por exemplo. Precisamos também de cuidar dos problemas que preocupam e são importantes para estas comunidades. A Controladoria Geral da União representou o Brasil no encontro global. Aureliano Júnior é o coordenador geral de governo aberto do órgão. Uma das questões mais importantes, pelo fato da gente estar participando da OGP, nós somos secretaria executiva da OGP no Brasil, eu acho que é esse diálogo com a sociedade. Então, acho que nos últimos anos a gente tem avançado bastante nisso, a gente tem incluído mais temas propostos pela própria sociedade nos planos de ação do Brasil, e participar desse evento também mostra para a gente o quão alinhado a gente está com as políticas desenvolvidas pelos outros países também. Membros da sociedade civil organizada aqui do Brasil também participaram do evento. Eu estou interessado especialmente em como que a gente pode ocupar espaços nos processos de tomada de decisão. Eu sou cofundador de uma iniciativa chamada Lobby para Todos, que visa democratizar ferramentas de lobby para interesses subrepresentados. A gente vê que líderes de ONGs, ativistas, muitas vezes tentam participar dos processos de tomada de decisão, mas infelizmente acabam não chegando a resultado nenhum. E aqui no encontro de governo aberto, a gente está tendo acesso a uma série de ferramentas e também tendo a possibilidade de testar o nosso modelo, o nosso projeto, para que a gente consiga promover um impacto que a gente tem buscado. É importante o Brasil participar dessas iniciativas de governo aberto, especialmente num contexto onde a gente vê que as instituições, ativistas têm sofrido alguns ataques, e esse tipo de encontro só fortalece a nossa rede e torna a nossa coalizão cada vez mais forte para poder buscar governos mais abertos, participativos e que promovam mais impacto. Uma das coisas super legais que a gente vem trabalhando lá no Brasil é entender governo aberto não apenas como prover transparência, então o governo dar acesso a informações e dados sobre o próprio governo, mas entender governo aberto como aquele que possibilita a participação e deliberação da sociedade civil também. Então nós viemos para cá para entender mais o que está sendo debatido a nível internacional e também pelo Open Hearings vim compreender, participar e contribuir com essa lógica de que pensar gênero numa perspectiva de governo aberto é cada vez mais fundamental. E não apenas construindo uma ou outra política isolada que incida sobre a população feminina, mas sim entender gênero como um dos princípios do governo aberto. Então, aqui no Canadá foi super interessante que eu conheci esse projeto deles, que eles têm, que é o GPA Plus, que é toda uma cartilha de princípios, onde todas as políticas que são pensadas pelo governo canadense têm que atender a esses princípios de equidade de gênero. O programa de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.